Olá, futuro combatente das Forças Armadas, futuro combatente das Forças Auxiliares, aí, polícias militares e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, alunos de universidades públicas que serão aprovados no Enem, se Deus quiser. A gente vai começar aqui a falar um pouco sobre função de primeiro grau, para ver o básico desse conteúdo e depois disso, no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios que caíram em vestibulares para mostrar para vocês como que esse assunto costuma ser trabalhado nos concursos públicos, ok? Pedir para você aí que é novo no canal, que se inscreva. Caso goste do vídeo, curte o vídeo, compartilhe o vídeo. Caso não goste por algum motivo, tem alguma coisa que você não gostou, dá lá a sua sugestão para a gente poder estar melhorando, tentar trazer sempre o melhor para vocês aí sobre a matemática e principalmente a matemática que vai cair nos concursos, ok? Vamos começar aqui falando sobre definição. A função de primeiro grau, né, ela é uma função cujo, né, o x da função ele vai ter expoente elevado a 1, tá? Por isso é de primeiro grau. E ela tem esse formato que está aqui, ó. Uma função cuja expressão do tipo f de x igual a x mais b, onde a e b são constantes e x é a variável independente, tá bom? Então, x vai ser a nossa variável independente. Essa daqui é a nossa função, tá? Esse é o formato que ela vai ter. E aqui a gente pode observar o seguinte, eu tenho duas letras ali além do x, que são o a e o b. O a ele é o chamado de coeficiente angular daquela função, porque ele vai conseguir determinar qual é a inclinação que aquela função vai ter, e eu vou mostrar para vocês já já como que funciona essa mudança, se o a for positivo, se o a for negativo, e é ele que vai determinar a inclinação da reta. No caso do b, ele é o coeficiente linear. O B ele é muito importante porque ele ajuda a gente a identificar na função qual é a altura onde o gráfico daquela função vai cortar o eixo y, principalmente quando x, principalmente não, exatamente quando x for igual a zero. Esse tipo de função ele é muito utilizado na física para as equações horárias do movimento e algumas outras relações que a gente aprende ali no ensino médio, tá? Mas principalmente para essas duas aqui, para o movimento uniforme e para o movimento uniformemente variado, seja na cinemática escalar ou na cinemática vetorial, tá? Nos dois caminhos ela vai ser utilizada. Na matemática serve para identificar o crescimento populacional, variação de consumos e também, por exemplo, a variação do lucro de uma empresa baseado em outras relações e outras informações que podem ser passadas. Tá? O gráfico da função, né, a representação gráfica da função de primeiro grau, é essa daqui. A gente tem 4 figuras aqui, e cada uma delas representa uma função diferente. A primeira delas, né, é a função de primeiro grau, chamada de função crescente. Na verdade, ela é uma função afim e crescente. A característica que ela tem que ter para que ela seja uma função afim e crescente, principalmente essa daqui, ó. O a, que é o coeficiente angular da função, ele tem que ser maior que zero. Tá? No caso da função decrescente, né, que a gente tem aqui, o a ele vai ser menor que zero. E aí o que acontece? O a está maior que zero, a função vai só subir. Né? O a está menor que zero, a função ela vai descer indo para a direita, conforme você vai para a direita. E aí o B é diferente de zero nessas duas informações aqui, tá? O B, ele serve para identificar o ponto, tá? O ponto onde a função corta o eixo y. Observem que aqui no primeiro gráfico, o ponto onde isso acontece é mais ou menos nessa altura aqui, tá? Mais ou menos nessa altura aqui. Deixa eu apagar aqui, rapidinho. Agora aqui. O ponto onde a função corta o eixo y é justamente isso daqui, ó, nessa altura. A altura onde ocorre o encontro da função com o eixo y. No caso do segundo gráfico, a gente consegue enxergar que esse encontro ocorre exatamente na altura do 4. Então, mesmo sem saber qual é a lei da função, qual é o valor do coeficiente A exato, eu consigo dizer, só de olhar para o gráfico, exatamente qual é o valor do coeficiente B. O valor do coeficiente B é 4, porque é exatamente onde a função corta o eixo y. Outros tipos de função de primeiro grau. A gente tem a função constante. A função constante ela vai ser uma reta
onde o coeficiente A é igual a zero, tá? E o valor da reta não muda, ela vai continuar sempre nessa altura aqui, ó. Está um pouquinho acima do 2, talvez tenha ficado um pouco reduzido aí, mas está um pouquinho acima do 2, e o B ele vai ser diferente de zero. Ela é chamada de constante porque o valor da função, ou seja, a altura do gráfico, não muda. Vai ser sempre a mesma altura. Se você observar aqui nesse ponto, ou em qualquer outro ponto que eu marcar, a altura da função continua sendo sempre algo ali um pouco mais alto que 2, mas não muda. Ela vai estar sempre paralela ao eixo x. Essa é chamada de função constante. A função linear, ela é uma função de primeiro grau, também do tipo ax mais b, só que nesse caso, o b dessa função ele é igual a zero. Tá? O b dessa função ele é igual a zero. O a vai ser diferente de zero e o b vai ser igual a zero. Tá bom? Qual é a característica? O que isso causa para a função? A linha verde, que é o gráfico da função, ela vai passar sempre exatamente em cima do ponto que indica o eixo x, que indica o encontro dos eixos, que é esse ponto aqui, que é justamente onde está o zero, tá? Justamente onde está o zero. Agora, eu vou mostrar para vocês como que essa função muda o comportamento dela quando eu mudo os coeficientes, tá? Eu vou usar um aplicativo chamado de GeoGebra. Então, a gente está aqui com o GeoGebra, que é um aplicativo interessantíssimo para quem está querendo aprender matemática, porque ele tem várias ferramentas aqui que você pode trabalhar e entender cada uma delas, conforme o seu nível escolar ou até o seu conhecimento atual, para quando você quiser evoluir também, você poder usar como ferramenta para entender várias partes da matemática, seja a parte de funções, a parte de polígonos, a parte de sólidos geométricos, porque o aplicativo também tem uma parte em 3D que você consegue utilizar, e várias outras ferramentas para você aprender matemática, aprender a enxergar matemática através da representação gráfica, tá? Para mim, de longe, é um dos melhores aplicativos para você usar e entender o mecanismo, entender a matemática, entender tudo isso que a gente está aprendendo aqui, como as funções, por exemplo. Então, vamos lá. Eu quero construir uma função e o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que acontece quando eu vario o valor do A e do B. Eu vou escrever uma função aqui no seu formato padrão, ax mais b, tá? Esse daqui é o formato padrão da função de primeiro grau, só que quando eu aperto um Enter, o próprio aplicativo ele me dá duas opções de controles deslizantes para o valor do A, que nesse caso aqui ele já está apresentando vale 1, e para o valor do B, também vale 1. Aí olha o que acontece se eu subir um pouco mais o valor do A. A reta está inclinando, eu aumentei para 2 o valor do A. A reta ficou mais inclinada ainda para cima. Tá? Se eu aumento para 3 aqui, esse limite de 5 eu posso aumentar e diminuir, mas não vou fazer isso agora. Tá? É, quando eu chego nesse ponto aqui e eu quero descer, olha o que está acontecendo com a inclinação da reta. Ela diminui e o númerozinho está mudando aqui. Tá? Observa que se eu chegar no zero, olha o que aconteceu com a minha função. A linhazinha, deixa eu mudar a cor, sua cor, configurações, você vai ficar vermelho, estilo de traço aqui, opacidade e espessura da linha. Tá aí. Aqui está o gráfico da minha função, tá? Quando o A é zero, a função fica ali do jeito que eu falei, paralela ao eixo x, deitadona, e não se mexe. Agora, se eu passar para os números negativos, aqui eu estou com menos 0,2, e eu diminuir mais ainda, essa reta vai ficar cada vez mais inclinada para baixo, tá? Cada vez mais inclinada para baixo. E aí eu posso ficar variando aqui, oscilando ela, que vai mudar a inclinação dela somente, tá? A inclinação e também muda o ponto onde a função toca o eixo x. Olha o que acontece aqui. Tem uma opção que eu posso marcar a interseção de dois objetos. O que eu vou fazer? Eu vou marcar a interseção da reta com o eixo y. E aí apareceu aqui o ponto A. Tá? As coordenadas do ponto A estão 0 e 1. Se eu altero o coeficiente A, eu não altero o valor do ponto A. Eu não altero as coordenadas dele aqui, ó.
Você pode observar que eu posso deixar isso animado, ó, a reta está balançando para um lado e para o outro. Só que quando você olha o ponto A, ele não muda de valor, porque o único coeficiente que vai interferir nisso é o B. O coeficiente B ele serve para determinar, ó, a altura onde essa função vai tocar o eixo y. E conforme você observa aqui, ó, o B ficando negativo, a reta corta o eixo y para baixo do eixo x, e quando o B fica positivo, ela corta o eixo y para cima do eixo x, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho valores positivos para a função, né? E depois do zero aqui para baixo eu tenho valores negativos. Só que aí eu vou criar mais uma interseção agora entre a função, tá? E o eixo x. A função e o eixo x. Apareceu o ponto B aqui, ó. Se eu mexer no A, esse B muda de posição, tá? Se eu mexer no A, o B muda de posição. E se eu mexer no B? Também muda, tá? O que isso significa? São dois pontos que são importantíssimos na hora de montar a lei da função, na hora de estudar a função mais especificamente, mais a fundo, né? Cada um desses dois pontos aqui, né, o ponto onde a função corta o eixo x e o ponto onde a função corta o eixo y. Esses dois pontos eles vão me ajudar muito quando eu quiser conhecer de verdade a função de primeiro grau, tá? Então, observem bem isso daí, né? As coordenadas desse ponto, elas vão ser sempre utilizadas pela gente. Então, fiquem atentos. Beleza. Essa função, que do jeito que ela está aqui, o a vale -1, é uma função decrescente. Se eu só mudar o a para cá, ela passa a ser uma função crescente, porque o a vale 1,7. Se eu mudar o b e fizer ele lá para baixo, ela continua sendo uma função crescente, porque quem vai determinar se ela é crescente ou decrescente é o a. Tá?